Então, hoje, dando aí um parênteses, né, uma pausa nos 8 cores, eu queria falar sobre a apresentação da visão da Atlas, né? A gente vai falar sobre a apresentação do plano na semana que vem, mas hoje eu gostaria de falar sobre a apresentação da visão da Atom. E antes de iniciar mostrando para vocês alguns pontos importantes para instruí-los, orientá-los, para que a gente possa melhorar na nossa apresentação da Atom para as pessoas, tanto pessoalmente quanto online, como a gente faz nas nossas reuniões de segunda-feira. Todos vocês que estão aqui participam da reunião de segunda-feira, onde a gente traz convidados para ouvirem, né, sobre a Atomy, né? Então, vocês estão bem cientes disso, né? Certo? Ok? Estão acompanhando? Então, a gente sempre faz isso na segunda-feira. A ideia com o material hoje é mostrar pontos importantes em uma estrutura bem simples que você possa reproduzir e aplicar para que você possa melhorar a sua apresentação da visão da Acme em reuniões como essas que a gente faz de segunda-feira e em outros momentos também que você tiver que apresentar a visão da Acme, até mesmo em palestras, né? Futuramente, aí, quando você tiver aí maiores maestrias, e começar a ser chamado para poder palestrar na Atomy em eventos, então você vai ter que saber falar sobre a visão da Atomy, sobre o que é a Atomy, qual é a proposta de negócio dela, como que ela tem crescido no mundo, ou seja, coisas assim, pontos que eu vou reforçar hoje com vocês. E, como eu falei, oferecer uma estrutura bem simples de você reproduzir. Porém, antes de ir aos pontos, né, eu gostaria que vocês me ajudassem respondendo essa pergunta aqui. A primeira pergunta que a gente tem aí na tela. Deixa eu aumentar minha tela aqui. O que é a visão da Acme? Pelo menos, sei lá, duas, três, quatro pessoas. Fiquem à vontade aí para me ajudar e responder em uma resposta curta, é claro. Não estou falando para ninguém aqui agora apresentar a visão da arte. A gente vai ver sobre isso hoje, mas é só para falar assim, de maneira resumida para você. O que é a visão da Atom? Eu tenho aqui algumas pessoas, eu vou chamar alguma de cada vez, que eu acho que o pessoal fica com aquela coisa de respeitar, né? Não, deixa ele primeiro, não, deixa ela primeiro. Acaba que ninguém quer ir na frente do outro. Então, para poder botar uma ordem aqui, eu sei que todo mundo quer falar, então eu vou perguntar um por vez, aí ninguém fica constrangido de ir na frente do outro. É isso, né? Então eu vou perguntar aqui, ó, para nossa Series Master Paula. Tá aí, Paula? Tá me ouvindo? Podendo falar? Deixa eu ver se ela me responde. Tô vendo ela aqui. Ah, vou aproveitar a Mitch. A Mitch tá aqui, daqui a pouco ela dá tchau pra gente que vai trabalhar. Mitch, tá podendo falar rapidinho? Pode falar numa frase aí pra gente? O que é a visão da Atomy? Bom dia, posso sim, rapidinho. A visão da Bom Atomy dia. seria uma visão de quão essa empresa é grande. Então, seria uma visão dentro do seu contexto, o quão ela pode ser positiva para você. Essa é a visão da Atomy. O quanto ela pode ser um estilo de vida e o quanto ela pode te ajudar mesmo sem ter condições, talvez financeiras, mas é uma coisa que vai te dar um futuro. Essa é a visão da Atomy. Boa. Mostrar a grandeza da Atomy, então, né? Verdade. Muito bom, Mitch. Obrigado, viu? Agora, queria saber se a nossa Sales Master Ilga tá aí. Tá me ouvindo, Ilga? Tá aí, dona Ilga? Se eu falo, vocês não deixam a câmera aberta, aí eu vou chamando. Aí, se caso alguém tiver, não, sei lá, eu vou perguntar. Então, tá aí, dona Ilga? Estou aqui sim. Pode responder Fiquei, uma frase, uma fiquei coisa, uma pensando, explicação o bem rápida. Helder O que vai é a me visão da? chamar. Boa, vai lá. Consegue responder? Eu acho que é isso que a Mitty falou mesmo. E aí eu queria acrescentar aí que
é, levar ao máximo de pessoas possíveis, né, a população, um produto de qualidade excelente por um preço justo. Boa, boa. Aí você destacou a filosofia, né? A Mitty falou para a gente que a visão da Atmi é mostrar a grandeza da empresa, como que ela pode se tornar uma filosofia de vida para as pessoas. E a senhora está destacando que que podemos enfatizar que a filosofia da Atmi é oferecer qualidade absoluta e preço absoluto. Muito bom. A gente está bem dentro da visão da Atmi. Muito bom. Pelo menos mais uma pessoa agora. Vai, deixa eu ver aqui. Alguém. Se preparem aí, vocês estão com as câmeras desligadas. Vai ser um de vocês. Ô, Helder. Eu A, vou. A Paula, tá aí, Helder, a Paula? Pode Paula. responder. É Pode porque eu tava perguntar? falando com a Rai, que ela não tá conseguindo entrar na reunião. É, Tá bom. você perguntou o que que é a filosofia da Atomy? Visão. O que é a visão da Visão Atlas? da... Ah, tá. Então, vou falar por mim, assim, né? Quando eu decidi entrar na Atomy, foi pelo um geral, assim, pelo um todo. Porque, como eu sempre falo, assim, quando eu vou apresentar a visão, não foi uma área que nunca me interessou, marketing de rede. Só que pelo diferencial da empresa, por ela ser uma empresa que realmente zela pela pessoa, né, pelo consumidor final, pelas pessoas também que empreendem, e ela zela pela questão de crescimento pessoal, não só crescimento financeiro, não só de um negócio, mas um todo. E também de você melhorar de qualidade de vida, até mesmo como a dona Ilga falou, usando os produtos, você também melhora de qualidade de vida, melhora a saúde. E então isso foi o que me chamou a atenção. Então, acho que a visão da Acme é essa, o diferencial da empresa num todo. Acho que junta um pouquinho do que a Mitch falou e um pouquinho do que a dona Ilga comentou também sobre os produtos. Então, é isso que chama atenção, me chamou a minha atenção, e eu acho que é isso que é a visão da Acme, mesmo levar a melhoria de vida para as pessoas no geral, num todo. Tanto questão que você pode viver dessa empresa e também melhorar de vida, de qualidade de vida com essa empresa. E também pessoal, crescimento pessoal também. Perfeito. Obrigado, Paula. É isso mesmo. Valeu, Mitch. Bom trabalho aí. Mitch se despedindo da gente. Pessoal, então é isso. Só uma questão de introdução mesmo aí. Eu fiz questão de perguntar para alguns de vocês, né, sobre isso, o que é a visão da Atmi. É interessante até ouvir a resposta de vocês. Eu acredito que todos os outros que não responderam também pensem igual e até com certeza teriam muito mais coisa para acrescentar. Mas a questão aqui é, lembrando do que eu falei, eu quero oferecer hoje para vocês uma estrutura de apresentação para que a gente possa ter uma sequência lógica na nossa cabeça, para que a gente possa apresentar essa visão da Atomy em qualquer situação, em qualquer contexto, de maneira bem objetiva e clara e enfatizando realmente esses pontos e outros que são importantes sobre a visão da empresa, tá? Então, essa que é a ideia hoje aqui. Então, vamos lá, vamos começando aqui com alguns pontos. Pular isso, né? Já falei, a ideia é essa. Como que a gente pode, então, iniciar a apresentação da visão da arte? Como que a gente pode começar, né? Primeiro, você tem que ter um objetivo. O seu objetivo ao apresentar a visão da arte tem que ser bem, você precisa estar com ele bem definido na sua cabeça. Qual que é o seu objetivo quando você vai apresentar a visão da arte para alguém? Você tem que saber que você tem que o que você quer, né, alcançar. O objetivo é o que você quer alcançar. Você quer alcançar conexão, e você também quer preparar o ambiente. Como assim preparar o ambiente? Primeiro você quer conectar com a pessoa com quem você está falando, ou com as pessoas com quem você está falando. Depois você quer preparar o ambiente para que ela possa ficar curiosa ou interessada em ouvir mais ainda sobre a empresa e, especialmente, que ela fique curiosa por conhecer o plano de compensação, o plano de negócio que a Atmi tem para oferecer. Então, a visão da Atmi, eu até estava dando uma lida e preparando esse material, aí eu vi, a visão da Atmi é o porquê. Se quiserem escrever isso. A visão da Atmi ela é o porquê.
E aí o plano de negócio é o como. Então, são duas coisas que se conectam. Quando eu vou falar da visão da Atome, eu vou mostrar os pontos importantíssimos sobre a empresa, a visão, o produto, a grandeza, tudo aquilo que a gente já mencionou aqui, muitas coisas que a gente vai falar ainda. Mas isso é o porquê, isso são os motivos, isso são as razões, isso é a base, é o que é a Atome. E aí esse porquê agora gera uma curiosidade para mim fazer uma pergunta, tá, mas como? Como que eu vou fazer dinheiro? Como que eu vou desenvolver esse negócio? Como que eu me junto com essa empresa? Como que eu aproveito disso tudo? Percebe? Então, esse é o objetivo ao apresentar a visão da Atlas. Criar conexão com as pessoas e preparar o ambiente para que elas possam ouvir o plano de compensação, desejarem ouvir o plano de compensação. Pensa um contexto específico aqui, para ficar mais claro ainda isso, é pensar no contexto da reunião de segunda-feira que a gente faz toda segunda-feira, 8 horas. A gente faz primeiro o quê? Qual que é a primeira parte da nossa reunião? Na reunião de segunda-feira, às 8 horas. Podem falar. Alguém pode falar. Qual que é a primeira Então, parte? A visão da Atome, né? E aí depois a gente apresenta o quê? Produtos. E aí depois a gente faz o quê no final? Plano de plano. negócio. Essa é a sequência. Então, é pensando nesse contexto que a gente tem, especialmente nesse contexto, né, que a gente tem que agora entender o que a gente está falando hoje. Visão da Atome, então, é para criar, desde o início de uma reunião como essa, por exemplo, que a gente faz na segunda-feira, criar desde o início uma conexão com aquelas pessoas que a gente convidou para vir nessa reunião e despertar nela o interesse, o desejo por ouvir o que vai vir depois, que é o plano de compensação. Tá? Na reunião de segunda-feira, a apresentação de produtos ela vem como um a mais ainda para despertar ainda mais esse desejo, tá? No plano de negócio. A gente pode falar disso em uma outra reunião, né? Como apresentar os produtos. E aí, despertando esse desejo também no plano de negócio. Porque tanto a apresentação da visão quanto a apresentação do produto tem que despertar em cada pessoa que ouve o desejo de, pelo menos, ouvir o plano de negócio. Tá? Pensando num contexto específico aqui, tá, gente? Claro que não é todo mundo que vai empreender com a Atome. Claro que não é todo mundo que a gente tem que sair só toda hora tem que falar, tipo, apresentou o produto, é obrigatório apresentar o plano? Não, não é obrigatório. Mas se você vê que a pessoa ficou interessada porque a sua apresentação despertou nela esse interesse, apresenta o plano. E aí, quem sabe ela queira fazer o negócio, né? Você vai apresentar o plano para muita gente e algumas pessoas vão fazer o negócio. Não são a maioria, não são todas, né? Para começar, não são todas e não são a maioria. É a minoria mesmo, tá? Que vai fazer a Atome, que vai desenvolver a Atome. Então, por isso que a gente tem que seguir essa linha de raciocínio. E aí a gente tem que ser leve e direto nessa apresentação. Como? A gente pode falar, por exemplo, olha, hoje eu quero te mostrar bem rapidamente quem é a Atome, ou o que é a Atome e por que tanta gente no mundo está prestando atenção nessa empresa. E já começa dando uma introdução, falando bem claramente. É isso que eu quero fazer hoje. E aí você não pode contar o seu testemunho já de cara, você já tem que focar na Atome. Esse que é o ponto, focar na Atome, a estrutura que eu estou mostrando. Depois eu vou mostrar a estrutura bem desenhadinha no final, tá? Mas começa falando de maneira leve e direta, depois não entra falando do seu testemunho, mas vai falar sobre a visão da Atome. E aí você pode se introduzir, colocar o seu testemunho, sua história ali, a sua experiência com a Atome de maneira rápida, no meio da sua apresentação ou no final da sua apresentação, tá? Claro, se alguém quiser colocar no começo da sua apresentação também essa sua experiência, pode, mas a questão é, tem que ser breve. Essa sua apresentação tem que ser breve. Essa sua história tem que ser breve. Porque o seu ponto alto na sua fala é visão da Atome. Percebe? Então, esse que é o ponto. Então, mostre com segurança, com clareza e com naturalidade a Atome e o que é a Atome. Então, a primeira pergunta que a gente está respondendo, né? Como iniciar a apresentação da visão? Vamos lá de novo. De maneira clara, objetiva, direta, leve, com um objetivo bem definido na sua cabeça. É assim. E o que é a visão da Atome?
Agora a gente vai responder essa pergunta. O que é a visão da Atom? A visão da Atom, ela tem pelo menos 3 pontos fundamentais que a gente vai pensar neles agora. Pelo menos 3. A gente começou a reunião hoje respondendo essa pergunta, né? Foi falado de filosofia do produto, qualidade absoluta, preço absoluto. Foi falado da grandeza da empresa. Então já foi respondido um pouquinho essa pergunta aí. Mas vamos olhar para esses 3 pontos fundamentais agora. O primeiro, a visão da Atomy é mostrar que a Atomy é uma empresa global com credibilidade. Esse é o primeiro ponto fundamental aí de falar na visão da Atomy. Mostrar para as pessoas que a Atomy é uma empresa global e com credibilidade global. Credibilidade global. Aí você vai falar, quando ela foi fundada, isso traz credibilidade. O que traz credibilidade para alguém? É só vocês pensarem nessa linha de raciocínio. Por exemplo, o que traz credibilidade para você? O que traz credibilidade para mim? Ou para alguém quando vai procurar um emprego? Ou para um empresário? É a história, não é? Não é a história de vida da pessoa, não é a história que ela tem, a bagagem que ela tem. Isso é que traz credibilidade. É a mesma coisa com a Atomy. O que vai trazer credibilidade para as pessoas ao ouvirem falar da Atomy? Mostrar para elas o que é a Atomy, qual é a história da Atomy. Primeiro, onde ela foi fundada. Ela foi fundada na Coreia do Sul, em 2009. Ou seja, ela tem 16 anos já de história. Então, você já consegue ter uma primeira informação muito boa sobre ela. Depois, ó, ela é uma empresa que está presente em mais de 50 países. Isso é muito bom, isso traz muita credibilidade. Como que uma empresa consegue estar presente em mais de 50 países? Só se tiver credibilidade, senão não ia sair nem da Coreia, né? Então, é questão de credibilidade. E ela não está só em 50 países e estagnou. Não, ela está em 50 países e ela está em expansão. Ela continua crescendo e vai continuar entrando em outros países ainda, até alcançar o mundo inteiro. É o planejamento da própria Atom. E esse crescimento é constante desde o início. Ela cresce muito rápido desde o seu início, tanto que ela tem 16 anos só. E por isso, ela já está. O que prova que ela tem credibilidade e cresce constantemente é que, dentro de tão pouco tempo, 16 anos, ela já está em 50 países e já é a 10ª do ranking mundial de empresas do seu setor, que é o ramo de vendas diretas. Então, eu estou trazendo credibilidade, tá vendo? Para o que é a Atom. E um ponto ainda nessa parte, né, sobre mostrar sobre a empresa global e credibilidade olha, não tem riscos nenhum para você que é um consumidor da Atom. Eu estou falando para consumidor, tá? Não tem risco nenhum para você que é consumidor. Porque em várias plataformas por aí, o consumidor tem risco. E essa é uma grande, até barreira para a gente que empreende com a Atom, tá? Para a gente que empreende com a Atom, um grande desafio nosso a ser superado, uma barreira a ser superada é essa. É provar para as pessoas, é mostrar para as pessoas que elas podem confiar na plataforma da Atom, que elas podem passar o CPF delas para cadastrar, que elas podem comprar lá tranquilo, que vai chegar na casa delas. Esse é um desafio para a gente, por causa das outras empresas, não por causa da Atom, mas é um desafio. E aí você pode mostrar para elas, ó, a Atom não tem risco nenhum para você como consumidor. Você pode consumir produtos que você já usa no seu dia a dia e você pode comprar eles com segurança que vai chegar na sua casa. E aí você vai já preparando o caminho para depois, né? E detalhe, se você usar esse produto e gostar, você pode compartilhar com outras pessoas também. Então você finaliza bem o primeiro ponto aí. A Atom é uma empresa global com credibilidade. O segundo, a Atom é uma empresa que trabalha com uma filosofia. A filosofia dela é qualidade absoluta, preço absoluto em seus produtos. Todos os produtos da Atomy seguem rigidamente essa filosofia. Precisa seguir essa filosofia. Se não tivesse dentro dessa filosofia, eles nem entram na plataforma para serem comercializados. Então, desde um sabonete para lavar as mãos, o hand soap ali, né? R$ 40 na plataforma. Quem não conhece, compra lá para conhecer. Desde o hand soap até o Kit Absolute Skincare, que é o carro-chefe lá de pele lá, todos os produtos têm a mesma qualidade e o mesmo critério, a mesma filosofia. Qualidade absoluta, preço absoluto. Melhor, qualidade absoluta.
a melhor qualidade que pode ser alcançada. Preço absoluto, o melhor preço que pode ser oferecido. É literalmente isso, tá? Então, você tem que explicar isso de maneira simples. Vou pegar o laser aqui, ó. Que nem tá aí na tela para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Ok? Então, explique de forma simples e você vai mostrar, então, que os produtos são produtos de nível premium, qualidade de luxo, eles são vendidos a preços acessíveis para o público comum. Aí aqui você pode inserir aquela informação boa que eu já vi algumas pessoas fazendo, apresentando a visão da Atme e já estão fazendo, bom isso. Falando da estratégia de mastigem. Então, você pode inserir aqui, ó. Como que a Atme oferece produtos de luxo a preços acessíveis para um público comum? Estratégia de mastigem. É a massa recebendo os produtos de prestígio. Essa é a estratégia de mastigem. Então, tudo é pensado para ser melhor que os concorrentes. Essa é a visão da Atome. A visão da Atome é oferecer qualidade absoluta, preço absoluto para ser melhor que os concorrentes e ainda mais barato. É isso que a gente tem que enfatizar na hora que a gente estiver falando da visão da Atome. Tá? Primeiro, a empresa global e a credibilidade da empresa. Segundo, a filosofia, qualidade absoluta e o preço absoluto. E o terceiro ponto fundamental na visão da Atlas, a missão da empresa. Qual que é a missão da empresa? Até poderia voltar e perguntar para vocês refletirem e pensarem e responderem. A gente respondeu o que é a visão da Atome. Dentro da visão da Atome, que é o tema maior, a gente tem uma outra pergunta. Qual que é a missão da Atome? Percebe? Se vocês estão escrevendo, anotando, eu vou dar uma dica para vocês, para vocês entenderem, fazer mapa mental, saber como que segue uma linha de raciocínio. Vocês querem fazer a apresentação da visão da Atme bem? Então coloca lá. O que é a visão da Atme? Aí é a primeira pergunta. Aí embaixo eles respondem. Com outra pergunta. Qual é a credibilidade que a Atme tem? Onde a Atme está presente? Aí você vai fazer a segunda pergunta embaixo. Qual é a filosofia da Atme? Aí embaixo você vai fazer a terceira pergunta. Qual é a missão da Atome? Percebe? Então, se você responder todas essas perguntas, você está falando da visão da Atome. Se você responder todas essas perguntas, você está falando da visão da Atome. Esse que é o ponto aqui, tá? Então, vamos lá para o ponto 3. A missão da empresa. Qual que é a missão da empresa? Eu estou apresentando a visão da Atome para vocês, eu estou apresentando a visão da Atome para alguém, eu estou numa palestra lá no palco. Então, ó, a Atome tem uma missão no mundo. E a missão dela é levar produtos de altíssima qualidade para todas as famílias. Essa é a missão da Atme. E ela quer também gerar oportunidades de renda reais, sustentáveis e éticas, para que essas famílias também possam ser transformadas. É isso que a Atme está querendo oferecer. Essa é a missão dela. E a Atme também ela quer criar um modelo de negócios onde qualquer pessoa comum pode crescer e pode ter a sua vida transformada. Essa é a grande missão da Atme. Através dos seus produtos de altíssima qualidade, oferecidos para todos, ela também quer possibilitar que famílias sejam mudadas, tendo uma renda melhor e tendo um sistema sustentável, ético, que elas podem fazer, podem desenvolver e ter a sua vida transformada. Eu estou falando aqui a mesma coisa de maneiras diferentes, mas sempre enfatizando a missão da Atme. Essa é a missão. Então, se eu responder essas 3 perguntas, eu falei da visão da Atme, porque essa é a visão dela. Credibilidade global, filosofia de produtos e missão. Então, pelo menos 3 pontos aí. E agora a gente vai para o terceiro ponto. Se eu estou apresentando a visão da Atme, eu já sei como que eu começo a apresentação, né? Eu começo de maneira simples. Aí eu faço agora a apresentação em si. Eu estou respondendo o que é a visão.
Agora eu preciso também saber como que eu vou despertar o desejo e a curiosidade das pessoas. Como que eu desperto o desejo e a curiosidade das pessoas? Como que pode ser feito isso, né? Cadê os experts aí em rede social que sabem fazer aqueles gatilhos mental lá de despertamento de interesse, de curiosidade lá? A internet hoje é cheia disso, né? De como que pode despertar a curiosidade das pessoas, como que você pode fazer para as pessoas engajarem no seu vídeo, engajarem nos... Tem tudo isso, né? É a mesma coisa na apresentação da visão da arte. Você pode pensar também em estratégias específicas para poder despertar o desejo e a curiosidade dos convidados. Vamos lá. Eu peguei uma, tirar isso daqui, um trecho aqui que a gente pode ler, ó, e ter uma noção de como que a gente pode fazer isso. A gente pode usar esse trecho, ó, exatamente como está aí, durante a nossa apresentação da visão. A gente pode fazer isso, mas tem que fazer de uma maneira natural, tá? Esse é o ponto. Se você fizer de uma maneira muito robótica, aí você não vai despertar ninguém. Então tem que fazer isso de uma maneira natural, tá? Aí você vai começar falando assim, ó, essa é a visão da Atlas. Mas olha, tem uma coisa muito importante. Quando você entende a visão da Atom, você automaticamente começa a enxergar por que tantas pessoas no mundo estão criando renda com essa empresa. A empresa ela cresceu tanto porque ela resolveu um problema que todo mundo tem, ou seja, as pessoas querem produtos melhores, mais seguros, com preços acessíveis, e elas querem uma forma simples e justa de ganhar dinheiro também. É isso que a Acme resolveu, esse problema. As pessoas querem ter esse tipo de produtos, produtos melhores, mais seguros, com preços acessíveis, e ao mesmo tempo, elas querem também uma forma simples e justa de ganhar dinheiro. A Acme é essa oportunidade para você. Ela é exatamente isso que ela oferece com a visão dela. Na visão da empresa, é isso que fica evidente. Depois que você entender o plano de negócio, você vai ver como qualquer pessoa normal consegue construir renda com esse sistema, sem risco, sem investimento alto e com produtos que você já consome no seu dia a dia. Vocês perceberam que eu estava lendo? Eu li de maneira robótica ou eu li de maneira natural? Eu li. Eu só li. Eu não falei nada, eu só li. Então é isso que vocês também precisam fazer. É só ler mesmo, mas é ler de maneira natural. Aproveita, que nem o André já falou várias vezes, quando ele começou a apresentar o plano de negócio da Atom, ele usava fazer reunião online, porque era uma saída para ele. Apresentar de uma maneira natural, mas na verdade ele estava ali, ó, escorado em cima dos slides. Se não tivesse os slides, adeus a apresentação. Mas ele olhava para o slide e falava de maneira natural. A pessoa, tá tudo bem, o cara manja muito, ó, tá dominando. Mas não, ele estava aprendendo, ele estava se desenvolvendo. É a mesma coisa aqui. E na verdade, né, gente, não tem nada demais aqui no texto. Tem alguma coisa demais aqui? Não, eu li, mas eu posso fechar os olhos e falar tudo de novo, porque é o que está aqui, é o que a gente sabe. A Atom, ela é a solução para as pessoas, para o dilema que as pessoas têm. Hoje, principalmente nós brasileiros, né? Por que que o Tigrinho dá muito certo no Brasil? Por que que vende muito curso online no Brasil? Porque as pessoas estão em busca de coisa fácil para fazer dinheiro o tempo todo, né? Então, na verdade, isso é um problema, tá? Isso é um problema muito grave, na verdade. E a Atme, ela é a solução para esse problema. Como assim? Ela é aquela oportunidade de negócio simples, não fácil, mas simples e justo de qualquer pessoa desenvolver um negócio próprio e, ao mesmo tempo, ter também produtos de qualidade, os melhores, seguros, com preços acessíveis, que possibilita ela de fazer renda de verdade e de ter esse negócio funcionando. Então, ela é a solução para quem quer trabalhar. Para quem quer trabalhar, não para quem que acha que quer coisa fácil, que quer comprar um curso digital lá e acha que o curso vai dar dinheiro tipo do dia para a noite. Essa pessoa, na verdade, o problema dela é mais sério, né? Mas a Acme ela é a solução. Ela é a grande solução para as pessoas que buscam por um sistema de negócio sólido, que tenha produtos bons e com preços acessíveis, e ao mesmo tempo seja um negócio sustentável, seja
um sistema bom. Essa que é a ideia. É um empreendedor que eu ouço sempre e gosto muito de ouvir, já mencionei com vocês várias vezes, vocês também conhecem, né? O Flávio Augusto. Ele fala muito sobre isso, ele fala sobre vendas, a venda de um produto, a venda de qualquer produto que você pensar. Vamos pensar nos produtos da Atme. Se a Atme tivesse todos esses produtos maravilhosos que ela tem, e a gente se especializasse em recomendar esses produtos, usamos todos e recomendamos todos. Beleza. Mas se ela não tivesse o sistema que ela tem, seria bom? Não. É o que o Flávio Augusto fala. Não adianta nada você se especializar em venda, ser o matador de venda, ser o expert da venda. Se o seu sistema não for bom. Você tem que ter um sistema bom. E a Atom é isso. A Atom é os dois. A Atom é as duas coisas. Ela é o produto excepcional que vai vender mesmo e é o sistema excepcional que não vai falhar e que vai funcionar se você desenvolver ele. Então, ela é a solução. Essa é a visão da Atom. E se você agora entendeu essa visão, depois que você entendeu o plano, você vai, como qualquer pessoa normal, conseguir também construir renda passiva dentro desse negócio, sem nenhum risco, sem nenhum investimento alto e com produtos que você já consome no seu dia a dia. Você achou legal? Quer ouvir o plano de negócio agora? Pronto, a pessoa vai querer ouvir, não? Você acha que chamou a atenção dela? Chamou a sua? Talvez eu consegui despertar até a sua curiosidade. Você já sabe a Atom, já sabe o sistema e ainda quer ouvir de novo o plano agora. Então, esse é o ponto. É isso que a gente tem que ter na cabeça, tá, gente? Quando vai falar da visão da Atom. E eu estou respondendo essa pergunta aqui, ó. Agora, né? Como despertar desejo e curiosidade nos convidados? Primeiro, fazendo essa conexão. Visão, trazendo uma realidade do nosso tempo. Aí vocês podem usar a criatividade e pensar em outras coisas, não tem problema. Pode até. Aí aqui encaixaria muito bem o testemunho pessoal, tá? Aqui encaixaria muito bem. Ó, e foi essa visão da Atom que me encantou e que me atraiu. E então eu fui mais a fundo para entender melhor sobre essa empresa e o plano de negócio que ela tinha também. E aí eu descobri que realmente era uma coisa genial. Comecei a fazer e hoje eu estou desenvolvendo esse negócio, estou crescendo, estou me desenvolvendo como pessoa, estou ganhando dinheiro. Já era, já despertou. A pessoa vai querer ouvir também, não é possível. Só que você falar isso aí, entendeu? Então esse é o ponto. Qual que é a função, funções desse trecho, né? Tipo, o que que falar disso tudo faz o quê? Essa que é a ideia. Ao falar disso tudo, o que que isso gera? O que que isso faz? Isso conecta a visão da empresa com o plano de negócio, que é a ideia nossa, né? Isso cria expectativa nas pessoas, elas vão ficar esperando pela pessoa que vai apresentar o plano depois, porque elas estão com expectativa para ouvir. Então, você pode plantar a pergunta na cabeça do convidado e ao fazer isso, né, ao fazer essa abordagem, você pode fazer isso, plantar uma pergunta na cabeça dele. Qual que é a pergunta? Você falou isso tudo, você falou esse textão aqui que eu coloquei aqui. Ou você fez um outro tipo de ideia, de estratégia para despertar. Aí, no final, o que que a pessoa vai perguntar? Isso aqui, ó. Como assim? Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro? Como assim? Que isso? Eu quero saber desse negócio. Aí o plano de negócio vem e faz acontecer, entendeu? O quarto ponto, a gente já está chegando no fim, é a estrutura, né, que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Então, eu mostrei mastigadinho aqui como que é a visão da Atom, como que se apresenta, e agora a gente tem a estrutura, uma estrutura bem clara para apresentar a visão da Atom. Primeiro, você vai começar com uma apresentação rápida. Eu não falei disso lá no começo com vocês, mas vamos dizer que isso é uma coisa bem natural, né, gente? A gente sabe, antes de começar a apresentar qualquer coisa, a gente se apresenta. A gente fala o nosso nome, nós aqui na APA, a gente fala a maestria que a gente está, né? Eu, Elder, Diamond Master, aí vai a Cecília lá, eu, Cecília, Sales Master. Então a gente se apresenta, fala a maestria, tipo, fala a cidade onde você está, né? Enfim, faz uma apresentação bem rápida e aí você entra naquele ponto que a gente trabalhou já. Bom, hoje eu quero te explicar de uma maneira bem rápida o que é a Atomy, qual é a visão da Atomy. E aí você começa a sua apresentação de uma maneira bem simples assim.
E depois você entra, então, na visão propriamente. Você vai falar da visão da Atom, a visão geral da empresa. Aí você vai falar, olha aí, tá aí, ó, os 3 pontos. Global, a empresa é global, ela tem credibilidade, é sólida, e também tem a filosofia do produto, aí passa para a estrutura em seguida, né? Primeiro, visão geral, global, confiável e sólida, aí depois, filosofia dos produtos, qualidade absoluta, preço absoluto, produtos prêmios. Terceira pergunta, missão da Atomy, levar qualidade para as famílias, criar oportunidade para as pessoas, e aí você finaliza despertando o desejo. Usa o texto que eu ofereci para vocês ou pensem em outras maneiras de despertar esse interesse, né, na hora que vocês forem fazer as suas apresentações aí. E aí vocês vão encaminhar, então, a pessoa para o plano de negócio só com a sua apresentação da visão da empresa. Automaticamente vocês estão encaminhando ela para isso, porque elas vão ficar com expectativa por isso. Agora que você entendeu o que é a empresa, eu posso te mostrar como que funciona o plano, como que funciona o plano e como que você pode começar do zero. Se caso você estiver apresentando e for fazer tudo, aí você pode fazer essa pergunta desse jeito, né? Mas se era uma reunião de segunda-feira, você pode falar, não, agora que você entendeu qual que é a visão da Atomy, fica com a gente até o final dessa reunião, porque daqui a pouquinho a gente vai apresentar o plano de compensação aqui. Eu tenho certeza que você vai amar e você vai entender ainda mais essa missão que a empresa tem e como que ela pode mudar a sua vida. Fechou? Acabou. Entendeu? Então é só adequar aí a pergunta, né? E aí eu vou finalizar com vocês agora mostrando o que nós, como empreendedores, não devemos fazer na apresentação da visão da Atlas, tá? Geralmente eu começo falando o que não devemos, aí depois falo o que devemos. Hoje eu inverti. O que devemos e agora o que não devemos. O que nós não devemos fazer na apresentação. Antes de mostrar, eu gosto de interagir, vocês sabem. Então, vamos lá. Quem que pode falar para mim o que acha, o que pensa aí sobre pelo menos uma coisa que nós não devemos fazer na apresentação da visão da Atom? Posso falar? Pode. O que a gente não deve falar é que é pirâmide. Boa. De fato, nem tocamos, nem mencionar a palavra é bom, já ajuda. Às vezes, dependendo do contexto, Cláudio, eu penso que, porque surge, né? A gente realmente não deve falar. Mas às vezes a pessoa com quem a gente está falando pergunta. Aí surgiu. Aí você acaba tendo que responder a isso, né? Mas realmente, é bom o seu ponto. A gente não deve falar. Aí, o que eu vou seguir a linha do raciocínio do Cláudio. Não procure problema. Apresente a visão da Atlas. A visão da Atlas, por si só, ela já vai mostrar que não é pirâmide. Mas se a pergunta aparecer, né? Aí tem que lidar com ela. Alguém pode falar outra coisa que a gente não deve fazer na apresentação? Mas alguém? Eu vou chamar alguém. Vamos lá, quem está aí que pode falar? Alguém? Que não pode, não, alguma coisa que a gente não deve falar na apresentação da visão da. Tá aí o Márcio, quer falar alguma coisa, Márcio? Rosana, Regina, fala aí alguma coisa, sabe? Chuta aí, não tem problema encerrar, gente. Cecília, Falar assim, eu acho que essas coisas assim também não é muito interessante falar. Você tem que ter certeza do que você está falando. eu acho, usar eu acho, né? Boa, isso aí que você falou é muito bom. A gente viu aqui, ó. Mostrar segurança. Olha aí, tá aí, ó. Mostrar segurança, clareza e naturalidade. De fato, você falar, eu acho. Você não está mostrando segurança. Então, não devemos fazer isso, com certeza. Tá? Então, vou passar para o último slide para a gente mostrar e depois a gente finaliza, que eu tenho que mostrar uma última coisa ainda depois. A gente tem um pouco tempo. O que a gente não deve fazer na apresentação, gente?
computador também tem um travou aqui. Não devemos transformar a visão da Atomy. Atenção a esse, empreendedores. Não devemos transformar a visão da Atomy em nosso próprio testemunho pessoal. Não devemos fazer isso. Foi essa a minha ideia hoje ao trazer esse assunto com vocês, tá? Não devemos enfatizar no nosso testemunho pessoal. Aí, se a gente enfatiza no nosso testemunho pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está transformando a visão da Atomy no nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho pessoal não é a visão da Atomy. A visão da Atomy trouxe e provocou um testemunho que a gente tem que contar. Beleza. Mas o nosso testemunho não é a visão da Atomy. Então, não devemos transformar a visão da Atomy em testemunho pessoal. Acho que é o mais importante aqui, tá? Que a gente não deve fazer. E a gente também não deve falar em ganhos, valores ou números, comissões, essas coisas. Não, aonde a gente fala de comissão, de ganhos? Aonde? Me ajudem aí, gente. Aonde a gente fala disso? Na apresentação do plano. Exatamente. Então, na visão da Atomy, não cometamos esse erro de falar de ganhos, de valores ou de números. E também não devemos nos alongar demais. É um ponto importante aí também. Não devemos nos alongar demais. E também não devemos usar termos técnicos. Também é bem legal esse ponto, tá? Não ficar também enchendo de termos técnicos. Porque a gente tem que conectar com as pessoas. Então, se eu falo muito em termos técnicos, isso impede a conexão, impede que eu me conecte com as pessoas. E a visão da Atomy, então, é sempre objetiva e o plano de negócio é outra parte. Lembra do que eu falei no começo? A visão da Atomy é o porquê. E o plano de negócio da Atomy é o como. Fica claro para vocês essas duas perguntas? Para mim, acho que ficou bem claro. Eu achei bem legal essa definição de é tudo que a gente falou aqui se resume nisso. A visão da Atomy é o porquê, é a causa. E o plano de negócio é o como. Por que eu devo fazer isso? Por que a Atomy é isso? Por que assim? Por que aquilo? Por que aquilo outro? É a visão da Atomy. Tá, e como eu vou fazer isso? Como que eu consigo? Como que eu começo? É o plano de negócio que vai fazer isso, que vai responder essa pergunta. Então, primeiro a visão fala do porquê e a gente finaliza com o plano falando como. Beleza, pessoal, essa foi a minha apresentação hoje sobre a estrutura que a gente pode estar usando para poder apresentar o plano de negócio a visão da Atomy, desculpa, pensando no plano, falando do plano aqui, a visão da Atomy. E agora eu quero também finalizar mostrando para vocês como que vocês podem usar o material que eu até já disponibilizei para vocês ali no grupo. Eu joguei o material lá no grupo, um PowerPoint com a visão da Atomy. Visão e filosofia da Atomy. Aí o que eu queria propor para vocês? Que vocês olhassem para esse material agora junto comigo e que vocês pensassem dentro daquela estrutura que eu mostrei agora, como que vocês podem estar usando esse material e até aperfeiçoando ele também, né? Melhorando ele. Deixando na cara de vocês aí, pra vocês seguirem depois. Vou achar o material aqui. Compartilhando a tela, só um segundinho. Já vai aparecer para vocês. Quem viu esse material lá no grupo? Alguém já chegou a ver? Abriu ele, baixou ele, chegou a ver ele? Tá aí, ó. Visão e filosofia da Atomy. Gente, esse material é um material para clarear a ideia de vocês. Hoje eu mostrei a estrutura.
Eu vou até colocar também o mesmo material que eu apresentei hoje aqui agora, eu vou compartilhar lá no grupo também para vocês. Vocês anotaram e tal, mas eu vou compartilhar também. Aí vocês podem pegar o material e preparem, pode usar esse slide aqui mesmo e dar uma incrementada nele, deixando do jeito que vocês acharem melhor. Mas o que que eu queria propor? Que vocês seguissem aquela estrutura. Como começa, objetivo e tal, fazendo sua apresentação, né? Depois, objetivo, aí depois respondendo o que que é a visão, falando sobre que é uma empresa global, sólida, confiável, depois filosofia de produtos, qualidade absoluta, preço absoluto, depois missão da empresa. Respondeu o que é a visão. E finaliza com despertar interesse. É seguir aquela estrutura ali. Então, eu queria propor isso para vocês. Usem esses slides se acharem que deve. Se não quiserem, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para fazer outro slide também. Mas aqui eu acho que ficou bem legal esse slide, ó, porque você tem aqui uma imagem bonitinha no começo e tal. Eu sei que vocês são mais criativos do que eu, fazem melhor do que isso. Informações sobre a empresa, aí eu coloquei aqui, a gente já sabe as informações, isso aqui é legal porque você vai naquela parte, lembra que tem na estrutura? Global, a parte global, que é a visão da Atom. Ela é uma empresa global e sólida, com credibilidade. Aí você fala o que naquela parte? Isso aí que está aí nesse slide. Ó. Fundada em 2009, fundador é o Hang Park, já tem 27 filiais, mais de 500, quase 600 produtos no portfólio, e vai passando informação que dá credibilidade. E pode fazer do jeito que você achar melhor. Tá? Então, beleza, responde aquela pergunta. Aí fala da visão da Atom, qual é a missão da Atom. Está um pouquinho fora da estrutura aqui, mas só para vocês entenderem. Fala da missão, fala do produto também, né, da filosofia. Acho que isso aqui responde as duas. Qual que é a filosofia da Atom, que é qualidade absoluta, preço absoluto? Qual que é a missão da Atom? Transformar a vida das pessoas. Então, a visão da Atom é oferecer o melhor produto com o melhor preço para o maior número de pessoas. E a meta dela, ser a melhor das melhores. Oferecendo o melhor produto com preço acessível, ela vai ser a melhor das melhores, vai bater de frente com todas as concorrentes. E aí você fala da filosofia da empresa, ó, e além da satisfação, que é a missão da empresa, né? E além da satisfação, qualidade absoluta, crescimento conjunto, essa ideia de compartilhamento, honestidade e bondade como estratégias, o propósito, ser a melhor, impactar milhões de pessoas, construir confiança e prosperidade global, transformar vidas através da filosofia da empresa. E aí a estratégia de Machige, lembra que eu falei que dá para agregar lá também a estratégia de Machige? Então tem aqui o slide, ó, a explicação melhor, mais detalhada. Aí tem a outra estratégia também, vou aqui. Essa, a estratégia GS, né, que é Global Sourcing, Global Sales, aquisição global, venda global, né? Então é uma estratégia que a Atom usa para poder expandir ainda mais e conseguir ter mais produtos ainda sendo vendidos no e-commerce, né, na plataforma. Aí tem a explicaçãozinha aí, ó, embaixo. Usem esse material, adequem ele ao jeito de vocês e se preparem mais ainda, melhor ainda, diante da estrutura que eu mostrei para vocês hoje, para fazer a apresentação da visão da empresa, focando na visão da empresa. Vou enfatizar mais uma vez aqui e eu finalizo com isso. Diante de tudo que eu falei, o principal erro que a gente não pode cometer, que a gente tem que parar de cometer, é não transformar a visão da Atom no nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho pessoal não é a visão da Atom. Gravem isso, se preparem, usem a estrutura. Se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar as coisas, pode perguntar para poder ter um material bom para vocês fazerem na reunião de segunda e até mesmo em outros momentos também que vocês precisarem aí, em reuniões no privado ali com alguém, ou usar no centro de educação com seus parceiros, né, para dar treinamento, enfim. Preparem esse material desse jeito que vai ser muito melhor, vocês vão ter muito mais resultado, tá? Testemunho pessoal, ele é muito bom. Não estou falando que é ruim. Não, por favor, não entendam errado o que eu estou passando aqui hoje, tá? Por exemplo, eu já falei com a Rosana, ela tá aí, ó, não deixa mentir. Se a Rosana começasse a falar só o testemunho pessoal dela todo dia com 10 pessoas, ela já ia conseguir ser empreendedor num mês. Só o testemunho pessoal. Ela já conectaria com um monte de gente. Se você também, não é só a Rosana, não, todo mundo aqui.
Se compartilhasse o seu testemunho pessoal com 10 pessoas por dia, em um mês você ia ter 100 empreendedor. Porque é a força do testemunho pessoal. Realmente, ele conecta você com as pessoas. Só que o testemunho pessoal é só para conectar. Aí você conecta, você vai lá e pá, fala a visão da Atomy. Fala a visão da Atomy, entendeu? E prepara para falar do plano depois. Beleza, gente? Esse que é o ponto, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Ajudou vocês? Foi útil? Tem alguma pergunta? Algum acréscimo? Algum Oi, Helder, comentário? posso comentar? Sim. Eu achei extremamente valioso o que você conversou com a gente hoje, o que você mostrou para a gente hoje. E eu queria até fazer uma observação aqui com relação ao que não fazer, né, que você falou. Num dos itens Uhum. você falou em não se alongar, e acho que isso é uma grande verdade, né? Porque com relação às reuniões de segunda-feira, quando essa parte fica muito extensa e também a apresentação dos produtos às vezes se torna muito extensa, é até uma pena, porque aí a pessoa, o visitante que está ali, ele está esperando saber do plano, como ele vai ganhar dinheiro com esse negócio. E aí, às vezes, eu acho que ele até se cansa, quando chega lá no final, ele já passou de uma hora de reunião e tal, e aí eu imagino que às vezes ele até já não consegue mais se concentrar na reunião, entendeu? Sim. E aí eu fico pensando que seria bom se a gente conseguisse realmente focar um pouquinho de uma forma mais compacta, né? Essa parte aí de visão e produto, para a gente ter bastante tempo para poder mostrar como a pessoa vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Muito bom, muito bom. A ideia é despertar o interesse no plano de negócio, né? Quando a gente acaba se alongando demais, a gente, ao invés de despertar o interesse, a gente diminui o interesse, né? Aí é É, complicado, aí é terrível. porque assim, para uma pessoa que entrou pela primeira vez na reunião, eu acho que assim, passou de uma hora, já fica difícil, né? As pessoas não têm essa paciência, né? Sim. Aí é a mesma coisa para. A gente pode falar de apresentação de produtos também numa outra reunião aqui e dar umas dicas também. É a mesma coisa na apresentação de produtos também. Não, não se estender ali nem no primeiro ponto, nem no segundo, para dar um tempo melhor para o plano de negócio e o plano de negócio ser bem explicadinho. Mas a visão da Acme é essa aí. Eu espero que vocês tenham entendido melhor sobre isso. Eu percebo que, eu sinto que muita gente ainda tem muita dúvida sobre isso, não consegue explicar bem sobre isso. Quando na verdade é muito simples, gente. Gravem isso. Eu até falei com o pessoal aqui, no treinamento que eu dei aqui para eles em Sorocaba, eu usei bem esse slide que eu mostrei para vocês aí. A visão da Atme, você esquecer tudo. Fala isso, ó. A visão da Atme é oferecer o melhor produto, com o melhor preço, para o maior número de pessoas. Pronto, já falou da visão da Atme. Entendeu? Só falar isso aí. Fica repetindo isso daí 10 minutos. Aí você já falou a visão da Atme. Brincando, né? Claro. Mas preparem o material de vocês. Se tiverem dúvidas, repito, podem perguntar. Estou à disposição para ajudá-los no que precisar. Estamos terminando. Se ninguém tiver mais